Olá, pessoas! Nessa semana vamos falar de uma figura pouco conhecida, Benjamin Lay, um pequeno grande revolucionário para sua época. Depois de vários episódios falando de pessoas terríveis, é bom refletir sobre a vida de uma pessoa que lutou pelo que é certo. O episódio foi feito com base no artigo The Forgotten Prophet, de Marcus Rediker, que escreveu um livro sobre Lay. Antes de começar, claro, aquele lembrete. Apoie o Viracasacas. Se gosta do nosso conteúdo, espalhe a palavra, curta, compartilhe, mande para as pessoas. Nossos maiores influencers são vocês. E claro, se puder, apoie financeiramente no apoia.se/viracasacas, na orelo.cc ou via Pix recorrente em viracasacaspodcast@gmail.com. 5 pilas por mês já nos ajuda bastante. Agora sim, bora pro episódio. Em setembro de 1738, Benjamin Lay, um quaker radical com pouco mais de 1 metro de altura, encheu uma bexiga de animal com suco vermelho vivo e a guardou no compartimento secreto de um livro. Vestiu um uniforme militar e uma espada, cobriu-se com um sobretudo, escondeu o livro e partiu de sua casa em Abington, Pensilvânia, para Burlington, Nova Jersey, onde estava sendo realizado o encontro anual dos Quakers da Filadélfia, um encontro dos Quakers mais poderosos da colônia. Lay tinha uma mensagem para eles. Os Quakers não têm ministros formais, então os congregantes falam conforme o espírito os move. Lay era um homem de espírito grande e indisciplinado. Com uma voz estrondosa que desmentia sua estatura, ele anunciou que a posse de escravos era o maior pecado do mundo. Ele tirou o sobretudo para revelar seu uniforme militar. A multidão ficou boquiaberta. Ele ergueu o livro acima da cabeça, desembainhou a espada e declarou: Deus se vingará daqueles que oprimem seus semelhantes. Ele passou a espada pelo livro. A bexiga explodiu em um jorro de sangue, respingando nos donos de escravos sentados nas proximidades. Um grupo de homens quakers agarrou Lay e o jogou para fora da casa de reuniões, na rua. O soldado de Deus havia proferido uma profecia arrepiante. A posse de escravos destruiria a fé quaker. Um extrato da ata da reunião anual dos Quakers da Filadélfia diz: John Kinsey recebeu a ordem de redigir um anúncio a ser impresso nos jornais da Filadélfia, a fim de informar a todos a quem possa interessar que o livro publicado recentemente por Benjamin Lay, intitulado etc., não foi publicado com a aprovação da Sociedade dos Amigos, que ele não está em unidade conosco e que seu livro contém falsas acusações tanto contra pessoas específicas de nossa sociedade quanto contra amigos em geral. 3 semanas antes, Lay havia publicado seu primeiro e único livro, Todos os proprietários de escravos que mantêm os inocentes em cativeiro, apóstatas. Nele, ele detalhou sua luta contra os ricos e poderosos proprietários de escravos quakers para abolir o que ele considerava uma instituição maligna. Muito antes de um movimento anti-escravista emergir nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha na década de 1780, ele exigiu o fim imediato, intransigente e incondicional da escravidão em todo o mundo, unindo seu protesto à resistência de centenas de milhares de africanos escravizados no Novo Mundo, que sempre foram os primeiros abolicionistas. Lay imaginou não apenas o fim da escravidão, mas uma forma de viver fora do mercado capitalista, sem violência contra qualquer ser vivo. Ele vivia em uma caverna, produzia sua própria comida e roupas e praticava o vegetarianismo. Como esse homem de posses e origem humilde chegou à conclusão de que a escravidão deveria ser abolida em uma época em que tão poucos o fizeram? Como ele alcançou essa posição tão incomum para sua época? Como ele se tornou um revolucionário? Lay nasceu em 1682 em Copford, uma vila perto de Colchester, na Inglaterra. Ele era um quaker de terceira geração.
Seu avô e sua avó se juntaram aos Quakers durante seus anos de formação em 1655 e seus pais seguiram a fé. Seu pai, William, era especialmente ativo. Como muitas crianças nascidas em famílias rurais humildes nesta região de criação de ovelhas e têxteis, ele trabalhou como pastor. Ele amava as colinas suaves da pastoral Essex e os animais dos quais cuidava. Era, como ele observou mais tarde, o melhor trabalho que um ser humano poderia fazer. Embora Leigh tenha nascido mais de 2 décadas após o fim da Guerra Civil Inglesa, aquela grande convulsão mudou sua vida de maneiras profundas. À medida que as forças parlamentares lideradas por Oliver Cromwell entravam em conflito com os seguidores monarquistas do rei Carlos I, a censura ruiu e grupos protestantes radicais como os Levellers, Diggers, Renters, Seekers e Quakers apressaram-se a publicar textos propondo suas próprias soluções para os problemas da época. Eles pregavam mensagens radicais de igualdade e milenarismo, às vezes insistindo que o próprio mundo fosse virado de cabeça para baixo. E eles articularam princípios democráticos, defendendo sua ampla adoção em toda a sociedade inglesa. Foram deles as primeiras críticas reais à escravidão, que na época ainda não era totalmente racializada. Esses radicais atacaram o recrutamento forçado, a perda dos bens comunais com os cercamentos, o trabalho forçado, a servidão por contrato e a escravidão africana. Este foi o caldeirão borbulhante do pensamento revolucionário, do qual nasceu o quaquerismo de Leigh, a primeira vertente de seu radicalismo. Os primeiros quakers formaram uma comunidade religiosa intensa e igualitária, baseada na noção de uma luz interior compartilhada, a centelha da divindade que reside em cada pessoa. Liderados por James Naylor e George Fox, este último hoje lembrado como o pai fundador do quaquerismo, eles desafiaram a ordem de classes de sua época, insistindo na igualdade espiritual e recusando-se subversivamente a tirar o chapéu para seus supostos superiores sociais. O mais radical, Naylor, era o principal teólogo do movimento, mais sofisticado que Fox e mais dado à ação direta e ao elaborado teatro de rua que se tornou um marco entre os quakers. Em 1656, Naylor reencenou o retorno de Jesus Cristo a Jerusalém, enquanto mulheres cantavam rosanas e depositavam flores em seu caminho. O parlamento viu isso como uma oportunidade de se livrar de um pregador perigosamente carismático que incitava a resistência religiosa e política vinda de baixo. Decidiram que seu teatro constituía blasfêmia e ordenaram que sua testa fosse marcada com a letra B, sua língua perfurada com uma barra de metal em brasa e a carne de suas costas arrancada por repetidas chicotadas em Bristol e Londres. Naylor nunca se recuperou dessas punições cruéis e morreu como um homem destruído em 1660. Anos mais tarde, Leigh deu continuidade à sua tradição de teatro de rua radical. Ele também se inspirou na prática de John Perrot, que aconselhava seus companheiros quakers a não tirarem o chapéu mesmo ao rezar a Deus, que, afinal, estava dentro deles. Ele era simplesmente igual a eles. Em 1660, Carlos II ascendeu ao poder e a Inglaterra tornou-se novamente uma monarquia. O pêndulo oscilou para o outro lado. A censura retornou e muitos quakers foram perseguidos e banidos. Fox respondeu implementando uma série de reformas na comunidade durante as décadas de 1660 e 1670 que erradicariam os radicais, aumentariam a coesão do grupo e transformariam um pequeno grupo revolucionário em uma seita cristã robusta e longeva. Embora Leigh tenha nascido 22 anos depois, ele representou um retrocesso àquela fase inicial e radical da história quaker. De certa forma, ele foi o último radical da Revolução Inglesa, pois canalizou as ideias e práticas militantes de Naylor e Perrot ao longo de sua vida revolucionária.
A segunda vertente do radicalismo de Leigh tomou forma em 1703, quando o jovem de 21 anos herdou a fazenda do pai em Copford. O rebelde de sempre, ele deu as costas à fazenda e aos animais que amava e partiu para Londres, e de lá para o alto mar, onde se tornou marinheiro. Sua estatura diminuta o tornava um membro valioso da tripulação de um navio. Sendo menor e mais ágil, ele podia fazer muitas coisas que um marinheiro de tamanho médio não conseguiria, como correr pela parte superior do navio ou entrar em cantos de outra forma inacessíveis. Leigh viveu em navios em meio a uma tripulação heterogênea por 12 anos, e é provável que tenha obtido sua educação dessa forma, já que marinheiros alfabetizados frequentemente ensinavam seus irmãos analfabetos a ler. Ele navegou ao redor do mundo e adquiriu uma rica experiência cosmopolita e uma iniciação em uma longa tradição de radicalismo multiétnico no mar. Ele compreendeu a verdade fundamental da navegação. Todos os dias, sua vida está nas mãos de seus companheiros marinheiros. A ocupação exige solidariedade estrita, independentemente de quem seja seu colega de trabalho, moreno, negro ou branco, protestante inglês ou católico irlandês. Uma frase comum entre os marinheiros da época era: um e todos, somos um e todos juntos. Leigh tornou-se um cidadão do mundo e aprendeu a transferir sua solidariedade marítima para povos oprimidos ao redor do globo. Ele aprendeu muito sobre a escravidão por meio das histórias de seus companheiros marinheiros. A história dos marinheiros era um importante meio de comunicação internacional. Os marinheiros sentavam-se em círculo no convés principal, colhendo estopa e fiando, tricotando-se como um grupo coeso enquanto contavam as histórias de suas vidas, que para muitos incluíam os horrores da escravidão. Alguns dos companheiros de Leigh haviam sido escravos na Turquia ou no norte da África. Isso não era incomum para marinheiros europeus que desbravavam as águas do Mediterrâneo. Outros marinheiros haviam navegado em navios negreiros, transportando carga humana da África para as Américas. O que Leigh lembrava mais vividamente dessas histórias era a extrema violência cometida contra mulheres africanas na travessia do Atlântico. Ele relatou suas experiências marítimas em seu livro, mas de forma reveladora nunca falou sobre raça, embora essa ideia e as práticas associadas a ela estivessem rapidamente dividindo a humanidade no exato momento em que ele escreveu. Por todas as Américas, proprietários de escravos legislaram códigos escravistas para criminalizar a cooperação entre trabalhadores negros e brancos. Percebendo a divisão inerente ao termo, Leigh usou palavras mais neutras para expressar a diferença humana: cor, nação e povo. Ele recusou o clichê padrão da época de se referir aos africanos como selvagens ou bárbaros. Ao contrário, reservou essas descrições para traficantes de escravos e proprietários de ascendência europeia. Ainda mais importante aos seus olhos, ele usou passagens bíblicas para resistir à divisão racial do mundo, enfatizando Atos 17 e 26. Deus fez de um só sangue todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Em outras palavras, ele diz que não somos pessoas diferentes. Somos todos o mesmo povo, profundo e divinamente conectados. Essa retórica antirracista refletia sua experiência no mar, onde trabalhou com uma variedade de pessoas que eram todas do mesmo sangue. A solidariedade marítima era o segundo fio condutor de sua corda. Leigh encerrou seus dias de navegação em 1718, quando decidiu se casar com Sarah Smith, uma quaker de Deptford, no rio Tâmisa. Ela também era uma pessoa humilde. Leigh havia começado a brigar com seus companheiros quakers de Londres, que agora estavam sob o domínio das reformas de Fox. Com a esposa, Leigh partiu para Bridgeton, uma movimentada cidade portuária naquela que era então a principal sociedade escravista do mundo, Barbados.
Lá, abriram uma pequena loja de mercadorias à beira-mar. Leigh agora veria o funcionamento da escravidão com seus próprios olhos. Seu contato com a brutalidade do sistema escravista e as lutas do povo afro-barbadiano produziu o terceiro fio em sua corda de radicalismo. Leigh assistiu horrorizado enquanto escravos cambaleavam para dentro de sua loja e desabavam no chão. Alguns realmente morriam de excesso de trabalho e fome. Ele viu pessoas sendo torturadas, uma visão comum em Bridgetown. Ele viu execuções horríveis de escravos rebeldes. Ele testemunhou trabalhadores perderem membros para as máquinas das fábricas de açúcar. Ele conheceu um tanoeiro escravizado que cometeu suicídio em uma noite de domingo, em vez de suportar as chicotadas que seu mestre aplicava todas as manhãs de segunda-feira. A compassiva Sarah também foi afetada pela atmosfera de violência generalizada. A caminho de visitar alguns quakers a 16 quilômetros ao norte de Bridgetown, ela se deparou com um homem africano pendurado por uma corrente, tremendo enquanto suspenso sobre uma poça de sangue. Ela ficou muda diante do terror da cena. Assim que se recuperou, ela foi até a casa dos quakers, onde os donos de escravos explicaram que o homem havia fugido da plantação e agora precisava receber uma lição para todos os escravizados verem. Os Leighs ficaram profundamente abalados com a crueldade que viam ao redor deles. Eles responderam à situação alimentando os famintos. Convidavam escravizados para sua casa aos domingos, o dia de descanso, para refeições e confraternização. A notícia dessa gentileza se espalhou, e a casa dos Leighs tornou-se uma espécie de casa de reuniões para centenas de escravizados, que não apenas compartilhavam da comida, mas também ouviam o casal denunciar o sistema escravista, que era a fonte de sua miséria. A rica classe escravista de Barbados soube das reuniões e imediatamente pressionou os Leighs para que deixassem a sua ilha. Suas ideias anti-escravistas e até mesmo a sua bondade humana básica os tornaram inimigos do país. À medida que a elite se mobilizava para bani-los de Barbados, os Leighs decidiram por conta própria partir. Nenhum deles tinha estômago para viver em meio a tamanha depravação violenta como todos os outros brancos da ilha. O casal retornou a Colchester por alguns anos e, em seguida, deixou a Inglaterra pela última vez. Embarcaram para Filadélfia em 1732. Quando Leigh descobriu a escravidão na cidade quáquera de Filadélfia, onde, na época, cerca de 1 em cada 11 habitantes era escravizado, e quando percebeu que muitos desses escravos pertenciam a quáqueres ricos, ele ficou furioso. Redobrou seu compromisso anti-escravista e confrontou os proprietários de escravos quáqueres em reunião após reunião, acabando por ser renegado da comunidade pelo ardor e pela ação direta de seus protestos, envolvendo, como vimos anteriormente, o simbólico derramamento de sangue nas cabeças e corpos dos proprietários de escravos em 1738. Em seu livro, ele falou diretamente com mercadores quáqueres envolvidos no tráfico de escravos, acusando-os da morte de muitos africanos inocentes. Entusiasmado com a luta, acrescentou que, pelo que sabia, os mercadores poderiam ter matado muitas centenas de milhares. O banco de dados do comércio transatlântico de escravos da época mostra que em 1738, o mesmo ano em que Leigh escreveu estas palavras, mais de 500 mil africanos já haviam morrido em consequência da escravidão transoceânica. Leigh recorreu à sua experiência marítima para denunciar os traficantes de escravos como assassinos. Ele foi provavelmente o primeiro a fazer uma alegação assustadora que mais tarde se tornaria lugar comum entre os abolicionistas. Na Filadélfia, e especialmente na cidade de Abington, para onde o casal se mudou em 1734, tendo Sarah falecido apenas um ano depois, Leigh não apenas realizou suas ações militantes contra os proprietários de escravos,
como também acrescentou um último e distinto fio condutor à sua corrente de radicalismo. Retirou-se da economia capitalista, adotou um estilo de vida radical e viveu da terra como um plebeu. Em certo sentido, Ley retornou às suas raízes rurais em Copford e, em outro, não apenas abraçou, mas expandiu o compromisso quaker com uma vida simples e despretensiosa, o estilo simples, como era chamado. Ele vivia em uma caverna, cultivava sua própria comida e confeccionava suas próprias roupas. Seu objetivo era ser um exemplo vivo de igualdade com todos os seres vivos, subsistindo dos frutos inocentes da terra, isso é, sem explorar nenhum ser humano ou animal. Ele se recusava a ser cúmplice de qualquer forma de opressão. Ley foi, portanto, o primeiro a articular uma política moderna de consumo. Ele boicotou todas as mercadorias produzidas por pessoas escravizadas, que sempre disfarçavam as condições horríveis em que eram produzidas. Qualquer um que jogasse um cubo de açúcar em uma xícara de chá era, portanto, cúmplice dos plantadores de açúcar de Barbados e dos donos de plantações de chá no leste asiático, com seus meios violentos de criar riqueza. Recusar açúcar, por sua vez, era expressar solidariedade aos trabalhadores escravizados e oprimidos do Caribe e reconhecer que o açúcar era feito com o sangue deles. Leitor ávido, Ley acompanhou dois escritores em sua jornada rumo ao radicalismo popular. Ele amava tanto o argumento inicial de Thomas Tryon a favor do vegetarianismo, que carregava o pesado livro consigo em suas viagens. Tryon acreditava que a guerra e a violência decorriam da maneira como os seres humanos tratavam os animais. Ley concordava. Ele via a luz interior quaker em todas as criaturas vivas e, portanto, considerava pecaminoso matá-las e comê-las. Ley também encontrou antecedentes e inspirações para seu radicalismo popular na filosofia antiga, que lia avidamente. Chamado de filósofo pitagórico cristão cínico por Benjamin Franklin, Ley tinha um interesse especial por Diógenes, o fundador da filosofia cínica e vegetariano que escolheu viver a vida em conformidade com a natureza. Diógenes viveu por um tempo em um pitos, um grande jarro usado para armazenamento, não muito diferente da pequena caverna onde Ley morava. Ambos concebiam a filosofia como ação pública. As ideias deveriam ser colocadas em prática de forma visível e confrontativa. Os princípios devem ser vividos e expressos em tudo o que se faz. Ley também abraçou a ideia mais fundamental do cinismo, a parresia, ou dizer a verdade ao poder. Ele repetiu o ditado cínico: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, que provavelmente havia sido disseminado entre os primeiros cristãos por filósofos cínicos. Ley usou Diógenes e outros pensadores da antiguidade para retorcer o último fio de sua corda de radicalismo, incorporando uma filosofia militante e franca baseada no respeito pela natureza. No fim, devemos nos perguntar: por que Ley nos é desconhecido? A maioria do público em geral nunca ouviu falar dele. Os historiadores não são muito melhores. Mesmo os especialistas em abolição raramente leram seu livro. Como isso aconteceu com um homem que deve ser considerado um pioneiro do abolicionismo, o primeiro grande movimento social do mundo? Os quakers do século XVIII, liderados por sua abastada elite escravista, são os primeiros a serem responsabilizados por seus ataques implacáveis à lei. Eles o denunciaram, o difamaram e riram dele. Pior ainda, o expulsaram 4 vezes. Ele foi provavelmente o quaker mais renegado do século XVIII. Sua marginalização começou ainda em vida. Historiadores, incluindo eminentes historiadores da abolição, também desempenharam um papel importante no apagamento de Ley de nossa memória histórica. Ele nunca se encaixou realmente na história que contavam sobre o movimento abolicionista.
homens iluminados das classes média e alta chegaram à conclusão racional de que a escravidão era errada e, portanto, a aboliram. Lei pertencia à classe errada. Ele não foi devidamente educado e, portanto, não podia ser considerado esclarecido. Suas ideias eram muito radicais e seus métodos muito extremos. Ele só podia estar louco. Em O Problema da Escravidão na Cultura Ocidental, de 1966, o renomado historiador David Bryan Davis chamou Lei de pequeno corcunda mentalmente perturbado, o que chama atenção para seu nanismo e deficiência. Essas também foram causas de rejeição quando, na verdade, deveriam ter sido vistas como uma fonte de empatia por outros que constituíam os miseráveis da terra. No fim das contas, o quaquerismo radical, a solidariedade da cultura marítima, o conhecimento em primeira mão das lutas dos povos escravizados, um compromisso panteísta com os animais e a natureza, tudo moldado por sua compreensão da filosofia grega subversiva, fizeram de Lei um revolucionário muito à frente de seu tempo. Ele merece um lugar central em nossa história. Enquanto os estadunidenses debatem quem é um herói de verdade, Lei deve ser lembrado como alguém que, contra todas as probabilidades, defendeu os ideais mais elevados e humanos. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Mais uma vez, lembro que o conteúdo veio do artigo de Marcus Rediker, que é bom demais, e o livro dele é muito, muito, muito interessante. Espero que vocês estejam inspirados. Até a próxima!